Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu verdadeiramente me esforço para gravar vídeos para vocês aqui. E hoje eu vou trazer uma coisa que é mais ou menos um flashback para mim do desafio 365, porque bem no comecinho do desafio eu falei de uma coisa que impacta diretamente em todas as matérias que você estuda quando o objetivo é passar em provas. E hoje eu quero retomar esse assunto, aprofundando um pouco mais, mas claro, deixando o vídeo compacto. Sem mais enrolação, só não esquece de deixar teu gostei, de clicar lá nas notificações, de se inscrever no canal, de deixar todos os comentários aqui, porque eu só tô fazendo isso porque eu vi na retrospectiva dando uma revisada nos vídeos e também porque eu vi uns comentários da galera perguntando aqui sobre isso. E sempre quando vocês perguntam, eu tô super atento para personalizar cada vez mais o conteúdo para vocês. Agora, de verdade, sem enrolação, vamos pro conteúdo. Existe uma coisa que não tem como fugir, não tem como escapar, que é a tua capacidade de interpretar, de compreender o que está sendo exigido de você na hora da prova. Não tem como correr disso. E muita gente, por exemplo, coloca um empecilho muito grande na prova de linguagens, né? Se reclama muito da prova de linguagens. Eu faço acerto um monte de questões na prova de linguagens e ela não me dá ponto. Eu me esforço, eu até acho super chato o português e nossa, tem um desprazer absurdo. Muita gente reclama disso, né? Na parte de português. Existem aqueles até que têm facilidade com exatas, mas em português eles travam e reclamam muito de gramática e tudo mais. E eu queria trazer um pouco de coisas práticas sobre português hoje para você e também esclarecer um pouco algo que talvez você ainda não tenha visto sobre essa parte. Quando o assunto é linguagens, códigos e tecnologias, existe sim a parte, né, de forma e função de palavras, né, sintaxe e morfologia, mas isso não é tão explorado assim a fundo no Enem. Então você, na verdade, não tem que se perder a tua paz quando o assunto é gramática. Mas é importante que eu te diga uma coisa. Desde a quinta para a sexta série, né, que eu acho que é sexto, sétimo ano atualmente, você está entrando em contato com esses assuntos. E o grande problema de ele dar ser um peso é porque realmente você ainda não decidiu que ele não precisa mais ser um problema para você. No momento que você decidir, você já teve várias chances por ano de conseguir resolver isso e você ainda não resolveu. Se você tirar uma semana, um fim de semana, nem que seja um dia para sentar e tentar compreender realmente, bunda na cadeira, olhando no livro, então assistindo uma videoaula que você tem afinidade com o professor, você vai conseguir perceber os princípios básicos da parte gramatical. Mas lembrando, isso não é a essência que é cobrada, por exemplo, no Enem, que é um vestibular onde pega a parte de linguagens e códigos e traz mais para a parte interpretativa. E aí que vem um pulo do gato. Você, quando diz, por exemplo, que eu tenho facilidade de acertar as questões de matemática, eu tenho facilidade de acertar as outras questões, mas não tenho facilidade de acertar as linguagens. Existe uma leve, não grotesca, mas existe uma leve contradição nisso. Por quê? Porque linguagens não está presente só na prova de linguagens, está presente na prova de matemática, de humanas, na prova de natureza. Por quê? Porque a tua capacidade de entender a comunicação que está sendo colocada ali, quando você entende o que aquela palavra quer dizer, o que aquela frase quer dizer, o que aquele gráfico quer dizer, tudo aquilo ali é linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem conotativa, linguagem denotativa, ou seja, quando é conotativa, sentido figurado, que é uma coisa, mas está implícito outra. Denotativa é aquele mesmo ao pé da letra, pensando no D de dicionário, é realmente o significado que tem naquilo ali. E aí você precisa começar a entender que ela está presente em tudo. E aí, talvez, o teu problema seja mais na capacidade de ter jogo de cintura para a leitura dos textos, que às vezes são bem longos e às vezes bem cansativos. E aí você faz a prova de linguagens, talvez, depois da prova de humanas, tua mente já está cansada. E aí, como você não treinou a simulação, você não fez simulados para preparar a tua mente e teu corpo para isso, você já chega desgastado para fazer a prova de linguagens. Enfim, são vários cenários possíveis, mas eu quero sempre lembrar: linguagem está presente em toda a prova. Existem particularidades da gramática que são exploradas. Existe a parte, por exemplo, de figuras e funções da linguagem que estão presentes todos os anos. Então fica a dica para você estudar esses conteúdos e, claro, entender também sobre gêneros textuais. Se eu pudesse dizer 3 assuntos da parte de linguagens para você não deixar de estudar, tirando a interpretação textual, que é uma coisa que não tem nem como eu citar isso, porque é muito claro para todo mundo hoje em dia, figuras e funções de linguagens
e a parte de gêneros textuais. Se você for com esses temas amarrados e exercitando cada vez mais a tua capacidade interpretativa com estratégia de resolução de provas, com certeza a linguagem vai ficar muito mais leve para você. Mas lembre, o básico que tem que ser feito na prova de linguagem já é suficiente para você galgar muitos, na verdade, pontos na prova do Enem. Porque a linguagem, por mais que você tenha uma variância aí, vamos dizer assim, de 30 a 40 questões, não vai variar tanto na tua nota como se seria de 30 a 40 na prova de matemática. Por isso que eu deixo a sacada de que é importante porque envolve toda a prova, mas para você também não se remoer tanto por não estar conseguindo desenvolver ao ponto de acertar 40 questões. É uma coisa que você precisa ter estratégia de prova e começar a resolver questões, não ficar preso simplesmente em leitura pela leitura e ir lá para ver questão e começar a ver a tua capacidade interpretativa nesses grandes assuntos e em saber diferenciar a linguagem verbal, não verbal, conotativa e denotativa, beleza? Espero que isso tenha te ajudado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!